Pegou? Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou vazio. Seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mas que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia está sofrendo, mas também tá aprendendo. Excelentíssimos senhores vereadores, servidores da casa, público aqui presente, o qual eu salvo na pessoa de Nélio Naldo Pereira dos Santos, o nosso primeiro suplente, o suplente do PSD, companheiro de luta, e em nome da imprensa a gente salva em nome de André, de Paulo Pereira, de todos que estão aqui, Aldo Rocha, e também cumprimentamos aos que nos acompanham pelas redes sociais, através da nossa rede social, da Câmara Municipal de Taquaritinga do Norte. Senhor presidente, hoje volto a esta tribuna para, com muita alegria, dar conhecimento ao plenário que, conforme nós havíamos dito, ou seja, nós entramos na justiça com mandato de segurança contra o presidente desta casa, José Temer Martins, que eu gostaria que estivesse aqui para ouvir daqui do plenário da Câmara a nossa indignação, porque aqui nós fomos até achincalhados por alguns vereadores, dizendo que nós éramos irresponsáveis, está votando contra os pareceres da casa, mas a justiça, ou seja, ela nunca tarda, ela chega na hora certa. E, para nossa alegria, doutor Solon, juiz de direito desta comarca de Taquaritinga do Norte, à luz do regimento, à luz da lei orgânica do município, concedeu pedido de liminar contra o presidente desta casa, desfazendo as comissões que foram formadas à revelia do regimento, embora nós da oposição, o tempo todo, ponderamos, pedimos a reconsideração, tentamos dialogar, mas fomos totalmente aqui ignorados.
lamento, ou seja, é o presidente desta casa, ou seja, ser, como disse o vereador Hélio, um presidente de cadeira, que as pessoas é quem comanda ele e ele não comanda. Lamento isso profundamente pelo povo de Taquaritinga do Norte, que não merece, ou seja, ter uma representação desta forma. E a sentença de doutor, a liminar deferida, a pedido dos vereadores da bancada do PSD, Ronaldo César, Guilherme Kumaru, Amaury de Mino, Ed de Novo, ela justamente, ou seja, levou à luz da justiça o que o regimento desta casa determina e estabelece. E não resta, nesse caso, não resta à justiça não tomar outra medida. Vou aqui destacar alguns trechos da decisão proferida pelo juiz dessa comarca, que começa dizendo o seguinte: no caso vertente, verifica-se que de fato a composição das comissões permanentes, podendo fazer, não observou a proporcionalidade partidária prevista no artigo 39 do regimento interno. Segundo o texto legal transcrito, a escolha das 5 comissões foram de encontro ao regimento e devem pautar a relação da proporcionalidade a fim de espelhar o voto do eleitorado, ou seja, a composição parlamentar atual escolhida pelo povo deve ser refletida nas comissões. Então, é uma decisão que eu acho muito difícil o jurídico desta casa, com todo o respeito que nós temos, reverter, porque o próprio juiz diz que antecipa, ou seja, o que é óbvio. E adiante, o juiz ainda concorda que o presidente desta casa extrapolou as suas competências ao designar quem seria presidente, quem seria relator, quem seria vice-presidente, que inclusive esqueceu de colocar na portaria. E o juiz é categórico, diz o seguinte: enquanto pelo texto da portaria que se busca a suspensão, vê-se que a designação do membro da comissão foi realizada exclusivamente pelo presidente da Câmara, ora impetrado. O pluralismo político é fundamental no Estado de Direito Democrático, dele decorre a proporcionalidade partidária. Então, se o presidente desta casa continuar a infringir, a afrontar o regimento interno, ou seja, ele ou mancomunado com quem quer que seja aqui, nós vamos estar sempre recorrendo à justiça para que o nosso direito aqui prevaleça. Hoje, vereador Hélio, eu estou inclusive com uma espinha aqui na ponta do meu nariz que está até vermelha, mas isso aqui não é um sinal de palhaço não, porque nós como vereadores aqui não vamos servir de palhaço aqui para quem quer que seja. Nós vamos fazer valer o voto que o povo da Taquaritinga nos deu democraticamente, e nós não seremos aqui atropelados por uma minoria que acha que tem maioria. Aqui não tem maioria. Aqui é, como eu disse aqui desde o dia 1º de janeiro, maior aqui é Deus e o povo da Taquaritinga, que coloca nós aqui e que tira nós daqui da Câmara Municipal. Então é bom essa presidência começar a rever seus atos, o seu comportamento, e começar a dialogar. Não é que a oposição não quer dialogar não, porque nós conseguimos aqui dialogar com os demais vereadores, mas infelizmente o presidente desta casa está sofrendo interferências externas, inclusive de pessoas que não fazem parte da mesa, para estar aqui, ou seja, obstruindo o trabalho, fazendo panelinha. E isso nós não vamos aceitar de forma nenhuma. Vamos recorrer à justiça sempre. E como resultado, ou seja, do mandato de segurança, o juiz da comarca de Taquaritinga do Norte determinou que até decisão final estão suspensas, ou seja, os trabalhos das comissões dessa casa, até que haja uma decisão final. Então, senhor presidente, em exercício, eu acho que é hora da gente fazer como fez aqui o vereador Georgênio, ou seja, de dialogar, de abrir a discussão, porque essa caça às bruxas aqui,
Ou seja, nós não vamos aceitar de jeito nenhum. E não vamos nos intimidar, nem eu e acredito que nem os vereadores, porque nós estamos aqui para ser respeitados. Inclusive, é dever do presidente desta casa fazer valer aqui as prerrogativas dos vereadores. Então, indo em conta ao regimento, nós entendemos que estamos prejudicados, nós vamos recorrer à justiça. Antecipa aqui, a Vossa Excelência está presidindo essa sessão, que já estamos avaliando junto ao jurídico a possibilidade de entrarmos com um novo mandato de segurança contra atos desta casa, porque fomos surpreendidos no dia de ontem, ou seja, o vereador Giovanni não está aqui, mas estava aqui ontem na casa, e o vereador Giovanni determinou que as servidoras da casa retirassem da pauta 2 requerimentos de minha autoria, que solicitava a terraplanagem em localidades que são contínuas. E eu disse ao vereador Giovanni que ele foi eleito como eu, e naturalmente ele não tem aqui poder mais do que eu aqui, não. Ele é igual a mim, ou seja, ele foi eleito e eu também. E que requerimentos como esse aqui já foram aprovados este ano aqui, do vereador Amado Menino, do presidente da casa. Então, de vários vereadores. Então, como é que eu vou pedir uma terraplanagem, por exemplo, para o sítio Queimadas, se vizinho ao sítio Queimadas existe o sítio Cajá, as pessoas passam lá, nos cobram. Como é que eu vou pedir para o sítio Cajá, se as pessoas que moram na Gamileira também nos cobram que seja feito? Então, a lógica é que, quando a gente apresenta aqui um requerimento, a gente faça pedindo ele Lagoa Funda, Gamileira, Cajá e Queimadas. Então, não é a questão da gente estar aqui num requerimento só, tomando para a gente, de forma nenhuma. É uma questão de lógica, Mas, eu queria mostrar que o vereador Giovanni, ele não está, ninguém vai conseguir nos calar. Ou seja, os requerimentos que nós aqui aprovamos, ele segue ao prefeito. Hoje eu estive na prefeitura de Taquaritinga do Norte, protocolei um ofício pedindo justamente ao prefeito do município que realize terraplanagem nos sítios vicinais entre Agreste, Queimada, Cajá, Gamileira e Lagoa Funda. Então não vai ser manobras aqui que vai permitir que nós trabalhemos de forma nenhuma. E também solicitei ao prefeito que estivesse fazendo as estradas vicinais do sítio Furna, São Miguel, Lagoa Dantas e Paquivira. Isso é uma coisa óbvia. Então, esse tipo de obstrução, nós vamos recorrer à justiça para derrubar isso que existe aqui. Agora, sabe o que é que me causa estranheza, senhor presidente? São mais 20 segundos para eu concluir. É que hoje, na pauta de hoje, Vossa Excelência pode aí observar, nós temos diversos requerimentos de diversos vereadores aqui, desta casa, pedindo mais de um objeto de coisas diferentes, que eu inclusive me somo a todos eles, não sou contra. Alguém pediu aí, por exemplo, para se fazer 2 salas de aula, acho que engravatado em Piapina, e uma praça. É óbvio, se ele está propondo uma ação para a escola, é óbvio que ele peça as 2 salas, e ele também peça a praça. Então quer dizer que o vereador Ronaldo César não pode pedir? Inclusive o assessor jurídico ontem, que eu quero isso fundamentado, onde é que está fundamentado. E eu não tenho nenhuma dúvida. Essa é mais uma batalha que nós vamos ganhar na justiça, se for preciso. Ou essa casa muda, ou as coisas não vão acontecer como deveria. E eu acho que é muito pequeno, ou seja, agora eu não sei o que é que existe em particular em relação a mim. Porque a gente colocar um requerimento pedindo ao prefeito da Taquaritinga do Norte para que ele faça terraplanagem de Lagoa Funda até Queimadas, e o nosso requerimento ser aqui tolhido, censurado e tirado arbitrariamente, porque eu não recebi até agora nenhuma justificativa legal realmente embasada. Não está no regimento, não está nessa resolução que foi criada aí de forma nenhuma. E o que me causa mais estranheza é os diversos requerimentos que tem hoje com mais de um objeto. Não é só um não, são diversos, todos os parlamentares, que eu acho justo e perfeito. A maioria, por exemplo, ia pedir para se fazer a extensão de rede, se ele viu que lá tem um poste que precisa ser retirado. É mais do que justo, a maioria. Ou seja, inclusive, para se evitar custo, está se mandando
via correio ou pessoalmente a CELP 2, 3 vezes. Então, eu acho que é muito pequeno e eu acho que as palavras do vereador Adilto Cícero com relação à organização dessa casa realmente precisa melhorar. Precisamos melhorar e muito, para que aqui, de fato, a gente venha para defender os interesses da população. Mas se for preciso recorrer à justiça para a gente derrubar a tirania, a gente vai recorrer. Eu não tenho nenhuma dúvida. A justiça ficou para isso. E eu e os vereadores da oposição, nós não vamos ter, eu mesmo particularmente não tenho essa dificuldade nenhuma. Vou tirar dinheiro do meu bolso, como tiramos agora, e acionamos a justiça. Se for preciso, vou tirar quantas vezes for preciso, para poder o nosso direito aqui ser preservado. Então, fica aqui registrado, eu peço inclusive para consignar em ata o meu ofício, o ofício número 012/2021, e também registrar o deferimento da liminar dessas comissões da Casa. Que não tem condições de se locomover. Então é um projeto importante. As cidades da região têm, a exemplo de Santa Cruz, por exemplo. Então é um programa que municípios acima de 20 mil habitantes podem fazer adesão, e o município de Taquaritinga do Norte é um município ainda muito carente quando o assunto é saúde. Também registrar aqui, falei um pouco corrido no grande expediente sobre o ofício que hoje protocolamos na Prefeitura de Taquaritinga do Norte, ao prefeito do município, cobrando terraplanagem nas estradas Lagoa Funda, Gamileira, Cajá, Queimadas e Agreste, e também Sítio Furnas, São Miguel, Lagoa Dantas e Paquivira. Então são lugares que precisam que esses serviços sejam feitos, porque a população precisa dessas estradas para escoar suas mercadorias, para circular por elas. E no ofício, eu inclusive lembro ao prefeito e digo o seguinte: é hora de cumprir com o prometido e fazer obra de verdade, a não ser que se queira ainda mais tirar proveito da esperança e do sofrimento do nosso povo, que não pode esperar mais uma eleição para ver o seu sonho realizado. Então a prefeitura precisa começar a agir, ou seja, e deixar de conversar. Registrar aqui, senhor presidente, com referência aos nossos requerimentos, né? Então, nós temos aqui trabalhar diuturnamente na Câmara Municipal. Todos sabem, e o vereador Milton Cícero fez uma observação aqui, dizendo assim: mas será que a oposição não fazia nada e hoje é diferente? O que a gente quer dizer aqui, eu não piro em nada do que eu disse. A oposição que está aqui agora é uma oposição propositiva, é uma oposição eficiente, é uma oposição que não vai ser omissa em relação a nada. Não que os que aqui passaram foram omissos, mas nós vamos, a partir de agora, trabalhar em um novo formato. Isso aqui está demonstrado. Quem diz isso aqui não sou eu, não. É a população na rua que nos encontra e diz assim: agora a coisa vai, o povo está confiando na gente. O povo, eu falo a gente, não é só em mim não, eu sei que os demais também têm sentido isso na rua, porque a população vê que existe uma nova performance. Então a Câmara passada foi a Câmara que a população escolheu. Essa Câmara agora é uma Câmara diferenciada em relação à legislatura anterior. Então é por isso que a gente diz que a partir de agora não vai ser como era antes, ou seja, nós não vamos deixar passar nada aqui por omissão, ou seja, ou por irresponsabilidade, ou vamos fazer aqui vista grossa. Nós vamos ser fiéis cumpridores do regimento interno desta casa, da lei orgânica e da lei. Foi esse o juramento que nós fizemos aqui no dia 1º de janeiro. Então é esse o nosso dever. Então, com relação à questão de cumprir o regimento e a lei orgânica, o prefeito do município acha que nós, vereadores aqui, estamos aquém, ou seja, da realidade. Nós fizemos aqui
ao longo desse ano, alguns requerimentos de informação, não só o vereador Ronaldo, mas os demais vereadores também. A lei orgânica estabelece que o prefeito, depois de aprovado aqui, tem 30 dias para nos informar sobre o que nós perguntamos à prefeitura ou solicitamos, e o prefeito está achando que pode brincar com a Câmara, ou pode brincar com os vereadores, ou seja, inclusive, um dos ofícios que veio para mim, ainda veio com gracinhas e piadinhas por parte do gabinete do prefeito de Taquaritinga do Norte. E ao prefeito de Taquaritinga do Norte e ao gabinete dele, eu vou dar a resposta adequada. Ou seja, já que o prefeito de Taquaritinga do Norte se nega a nos informar o que é direito nosso como vereador, irei na próxima semana à cidade de Surubim, estarei na Inspetoria Regional de Surubim e vou solicitar auditoria especial, operacional e financeira sobre os pedidos de informação que aqui eu fiz. Então o prefeito, ele vai ver se ele vai nos responder. Ele não só vai nos responder, como o Tribunal de Contas vai identificar justamente o que nós apontamos nos nossos requerimentos de informação. Então, a gente está aqui para dialogar, prefeito, de besta, vou passar para trás, mas nós não vamos passar esse cheque de jeito nenhum. Ou seja, então, já que o prefeito não quer responder à Câmara, eu vou usar o poder que a lei orgânica me dá, que o regimento interno do Tribunal de Contas nos dá também como vereador, e vou solicitar a realização de auditoria pública nos requerimentos que aqui fiz, que é em relação à Guarda Municipal, que é em relação aos restos a pagar, processados e não... Por que é que o prefeito de Taquaritinga do Norte não nos quer, ou seja, nos enviar aqui à Câmara Municipal os restos a pagar, processados e não processados? O que é que o prefeito teme? Então, já que o prefeito não mandou, ou seja, preferiu mandar a gracinha no ofício para mim aqui, o prefeito vai ter que dizer ao tribunal, e o tribunal vai me dizer, e vai colocar lá no pleno do tribunal para julgar. E lembra ao prefeito, a última auditoria especial que aqui foi feita inclusive por solicitação do presidente desta casa, à época, Leonardo Arnóbio, cujo o chefe de gabinete era esse vereador que aqui vos fala. E eu acho que o ex-prefeito de Everaldo não achou muito bom o resultado da auditoria especial. Isso não é ameaça, não. Isso é uma prerrogativa nossa que nós vamos levar a fim. Então o prefeito não pode nem deixar de informar essa casa, nem mandar os vereadores fuçar o portal de transparência da Câmara, como se aqui a gente fosse moleques, porque vai ter a resposta à altura. E disso, infelizmente, a presidência dessa casa, ou seja, mais uma vez, permite que o poder executivo viole as prerrogativas dos vereadores. É inclusive competência do presidente fazer zelar as prerrogativas dessa casa. Então o poder executivo, inclusive em relação ao vereador Guilherme, pediu dilação de prazo, pediu mais 30 dias de prazo para responder, quando a lei, ou seja, de acesso à informação, são 20 dias, prorrogável por mais 10. Então o prefeito está achando que a gente é o que aqui? Então o prefeito vai ter a resposta à altura. E as consequências vão vir, eu não tenho nenhuma dúvida, porque o nosso tipo de informação é justamente para identificar, por exemplo, que obras foram iniciadas às vésperas da eleição e não foram concluídas. Então, por que é que foram iniciadas e não foram concluídas? Porque não foram licitadas, porque foram feitas a toque de caixa. Então é tudo isso aí que a gente precisa saber. Quando o vereador Hamilton Cícero disse aqui que a gente fala tanto de regimento e tudo mais, então ele leu bem aqui, ou seja, não precisa nem abrir o regimento. Ou seja, é claro que o presidente dessa casa, o que ele deveria ter feito são os vereadores, 4 de um partido, 2 de outro, 2 de outros, um de um partido, um de outro e um de outro. Feita a conta, feita a proporcionalidade, indicado os 5 membros de cada comissão, as comissões, após ser indicadas através de portaria, se reuniriam e entre elas decidiriam, ou seja, quem seria o presidente,
em votação, se fosse o caso, até mesmo em acordo. O regimento é omisso em relação a isso. Em relação aos relatores, o regimento manda ser por sorteio. Então, é uma coisa muito óbvia. E a justiça não faria outra coisa a não ser restabelecer a ordem jurídica das coisas. O juiz, inclusive, disse que isso é um direito certo e líquido dos vereadores que lá foram reivindicar, e que em todo o ordenamento jurídico está escrito. Eu estou dizendo não, é o juiz que está dizendo. E no ordenamento jurídico brasileiro, esse mandado de segurança vai ser concedido em qualquer situação, porque é muito claro o regimento. Então, quando a gente fomos convidados a participar da reunião, simplesmente a portaria já veio pronta, dizendo quem era quem. Eu, inclusive, registrei o nosso protesto. Inclusive, disse que não mais participaria dali em diante, porque já... vou usar o tempo de liderança, mais 3 minutos. Também. Então,